muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso Prosa Educativa, produzido pelo Instituto Casagrande, e aqui nós trazemos sempre temas ligados à educação. E hoje nós recebemos o presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande, que vem nos falar sobre a nova educação. Certamente temos assuntos bastante quentes e importantes e que você vai curtir. Oi, Adriane, que prazer a gente estrear juntos este programa. Uma alegria para mim. A partir de agora, semanalmente, vamos falar sobre educação, mas não é educação só para o professor, para o diretor de escola, é educação para todo educador, para o pai, para a mãe, para a criança, para o adolescente, para o jovem. E nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo da educação. O que o pai precisa saber antes de matricular um filho numa escola, ou mesmo como saber se a escola, se o professor está conduzindo bem a sua atividade, qual o papel do pai nessa relação entre família e escola e, principalmente, como preparar o jovem, a criança ou adolescente para o mundo do amanhã. Bem, você mesmo, né, Renato, fez da educação a sua vida, a sua grande bandeira. O Instituto Casagrande tem percorrido o Brasil, conhecendo e desenvolvendo experiências em escolas de todo o país. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Como é que a educação ressoou com você e como é que isso tudo se transformou no Instituto Casagrande? Bem, a educação eu sou vocacionado, eu costumo dizer que eu nasci para ser professor, para ser educador. Se não fosse educador, eu seria jornalista, ou seria comunicador, ou seria artista, ou seria religioso. Ou seja, eu sem dúvida seria um profissional humanizador. Porque lidando com gente. Com gente, com pessoas, transformando pessoas. Tudo que eu leio, eu estou sempre pensando em passar para o outro. É uma coisa desde pequeno. Eu sou filho de professora, mas é interessante que a minha primeira formação é administração, porque o meu pai queria que eu fosse administrador, ele tinha negócios, e eu rompi com um conselho sensato de ser administrador e vou fazer matemática com minha segunda faculdade e me torno professor de escola pública, depois professor de escola privada, diretor de escola pública, diretor de escola privada, diretor de mantenedora de rede de ensino privado, depois diretor de faculdade, professor universitário, pró-reitor universitário. Eu tive a oportunidade, agradeço a Deus por ter passado praticamente por todos os setores da educação, pública, privada. Eu até ia dizer isso, né? Você teve uma incursão bastante grande no ensino superior e hoje o foco principal, o ensino... É a educação básica. A educação básica. Porque eu acho que eu comecei na educação básica, quando eu percorri todo o caminho e cheguei à pró-reitoria de uma universidade, eu vi que a minha contribuição seria mais interessante, maior na escola. Eu acho que a educação superior, ela tem centros de pesquisa, é muito negócio na educação superior, infelizmente a gente vê que tem muita mercantilização, e a educação básica é a essência. Não adianta a gente sonhar com uma educação superior de qualidade se não tivermos uma educação básica de qualidade. E como eu sou professor de origem, de sala de aula, de chão da escola, eu acho que era mais justo eu voltar para base. E aí, você sente hoje, então, que as redes públicas de educação básica, as redes particulares de educação estão carentes de algum caminho a ser seguido? É por isso que o Instituto tem dado tão certo? O Instituto ele nasce do sonho meu e do Ronaldo Casagrande, que também vai estar aqui nesse programa outras vezes, mas a gente desenha o Instituto talvez como um caminho para levar os educadores, e aí compreendendo pais, professores e até educandos, para o conhecimento, desde a pesquisa científica, desde as metodologias, desde as novas tecnologias. Nós carecemos muito. O professor tem, infelizmente, no Brasil, ele tem uma formação muito inadequada para lidar com a escola. E eu não falo isso simplesmente da faculdade A ou B. É um modelo que ainda prepara o professor para uma escola do passado. E o Instituto Casagrande, ele sempre trabalhou, nós temos 18 anos de existência, sempre trabalhou preparando
para o futuro, preparando para um novo tempo. Tanto que a gente tem um congresso chamado Novo Tempo na Educação, que nasceu na pandemia, porque a gente já vislumbrava, acho que no Instituto Casagrande foi um dos primeiros a fazer lives sobre esse novo tempo, e nós ajudamos milhares de educadores naquele que se quer um novo tempo. Na época da pandemia, nós queríamos um novo tempo, ensino remoto, educação híbrida. Nós fomos pioneiros nisso, de buscar, e nós vamos buscar pesquisas internacionais, modelos colaborativos, estudos, e a própria experiência nossa e da rede de parcerias que nós temos. Então, eu acho que nós estamos contribuindo, como você falou, eu conheço o Brasil inteiro, eu vou de ponta a ponta, eu não me recuso a ir numa cidade porque é pequenininha, só às vezes tem questão de logística, mas eu vou em tudo que é canto. Eu já fui dar palestra do lado do Rio Amazonas, sabe? No meio do mato, e eu tenho um prazer enorme, como eu estava esses dias num hotel mais chique do São Paulo, falando só com mantenedores de escolas privadas de mensalidade top. E eu tenho uma entrada em todas as áreas. O Instituto Casagrande consegue entrar no público, no privado, na básica e na superior. Como é que está hoje a educação no Brasil? No último evento a gente teve participantes internacionais. Como é que o Brasil se coloca no cenário internacional na sua qualidade de educação? Nós podemos ver de duas óticas. Uma na questão quantitativa, nos rankings nós não vamos bem. Não pontuamos bem? Não pontuamos bem. Nós temos uma avaliação internacional que é o PISA, que é uma avaliação internacional, e que estão lá os países da OCDE que vão, e somos avaliados, e infelizmente nós estamos lá sempre carregando a lanterninha. Isso por causa de desenvolvimento tecnológico ou não? É um conjunto de fatores. Primeiro, porque as nossas escolas, aqui no Brasil, nós temos uma separação muito grande de escola pública e privada. Nós temos muita escola privada. O Brasil, proporcionalmente, é um dos países que mais tem escola privada no mundo. E há uma segregação nisso. Parece que quem tem um pouco mais de condição tira o filho da escola pública e vai para a escola privada, e aí passa a não lutar para essa escola pública. As pessoas lutam pela escola pública, a classe média e a classe dominante, ela luta com discursos, mas ela não põe o filho matriculado lá. E ao não pôr o filho matriculado lá, ela não luta junto com aqueles pais. Então, muitos pais que estão na escola pública não têm voz. Eles colocam o filho e não tem voz para clamar por uma educação de maior qualidade. E quem clama por uma educação de qualidade, que tem microfone, não tem o filho matriculado lá, então ele clama para o outro. Mas é um clamor um pouquinho meio clandestino. Não é tão engajado assim. Não é engajado. E esse é um dos problemas que nós temos. Então, essa segregação. Que você não vê isso na Europa, nos Estados Unidos. Você vê a classe média na escola pública. E aí todos engajados, trabalhando para melhorar aquela escola. Cobrando dos governantes, dos professores, dos educadores, ajudando a escola. É por isso que o Instituto e as pessoas do Renato e do Ronaldo têm se envolvido, inclusive, em posicionamento nessas questões, que é polêmico, não é? É polêmico, ainda mais num mundo polarizado como vivemos, e a gente se posiciona assim e cobra dos governantes, cobra às vezes dos educadores, cobra dos gestores. E a gente está aí propondo manifestos, e a gente não sossega. Eu não sossego porque eu sou um cara desassossegado. Eu sou um cara inconformado com o modelo. Eu não posso permitir que nós estamos vendo uma geração passar por uma escola fraca e a gente não faça nada. A gente só grite, mas não promova uma ação de melhoria. E aí acho que é fundamental a gente conclamar a sociedade para um trabalho mais próximo à escola, que envolve desde você que é da comunidade, mesmo que você não tenha teu filho na escola pública, você tem que lembrar que 85% praticamente das crianças do Brasil estudam na escola pública. E nós não vamos ter um mundo mais seguro, um mundo mais bacana, um mundo mais tecnológico, um Brasil mais tecnológico, se nós não passarmos por esses 85%. E muitas crianças desses 85% não concluem o ensino médio porque não veem nessa escola algo que realmente vai transformar a sua vida. E os pais, inclusive, não veem. Então, muitas vezes o filho termina o fundamental e ele diz, não faz tanta diferença, não vai fazer diferença, então é melhor que o meu filho vá arrumar um emprego. Na pandemia isso piorou ainda mais. Piorou mais porque muita gente que evadiu da escola não voltou.
Então, nós tivemos e temos um problema sério. A escola não é atrativa para essa parcela, porque tem uma escola que a tecnologia é pobre, as crianças veem um mundo aqui fora e um outro mundo lá dentro. Tem prédios, Adriane, que eu chego em escolas públicas que foram construídos como prisões, sabe? Aquelas janelas altas que as crianças que elas não têm acesso ao mundo lá fora porque as janelas estão a uma altura superior à visão do aluno, cabecinha das crianças. E ainda uma cor triste e que não tem vida aquela escola. E é uma escola apenas no meio do nada, um predinho com 4 salas, que são salas frias, com carteiras frias. Parece que é só para cumprir a legislação. Cumprir a legislação e dar aquele conteúdo frio. O mundo é dinâmico. O jovem de hoje é colorido. Ele é essa vivo. Dinâmica toda do mundo exige mudanças na educação, como você propõe nessa trilogia aqui, não é, Renato? Vamos até mostrar aqui, ó. Nova escola, práticas pedagógicas para encantar e mobilizar os alunos para a aprendizagem. Segundo livro da trilogia, Nova Educação, percursos para a escola, professores e alunos. E aí o nosso grande foco hoje aqui, educação nos novos tempos para fazer acontecer. Vou até mostrar aqui, ó, mais abertamente. O que a gente pode dizer que caracteriza essa nova educação, a educação para o novo mundo, a educação para esse mundo tão dinâmico que está lá fora e está batendo na nossa porta? Mais uma vez, nós temos, de um lado, a tecnologia, não tem como fugir das mudanças, o que talvez tenha alterado o eixo da educação e da escola é a tecnologia e a economia. Elas estão, na verdade, aí juntas. Muda a tecnologia, economia e tecnologia. Então, nós tivemos uma grande mudança. A escola, durante muitos e muitos anos, era muito parecida. A escola era aquela escola tradicional, aquele prédio convencional, o professor com uma autoridade, que a gente tem saudade até, uma autoridade e um modelo que era, assim, quase que impecável. Só que era para poucos. Vamos lembrar que antes da Constituição, a escola era para um grupo seleto, principalmente o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Então, e até hoje a educação superior, que ainda... Eu brinco muito dizendo que a gente dizia... A gente não, né? Os nossos pais, os nossos avós diziam, terminou os estudos, né? Então, quando é que termina os estudos? Antes era lá na educação fundamental, sabe? Escrever, meu pai terminou as 4 o 4º operações. ano, minha mãe já fez até o magistério. Eu inicialmente achei que terminando a faculdade terminaria, depois fiz 2 faculdades, fiz e hoje a gente vê que não termina mestrado, nunca. doutorado, não termina nunca, se não para nunca de estudar. Então, a educação dos novos tempos, ela se caracteriza, primeiro, por essa mudança tecnológica que vem com o computador, com a internet, com as redes sociais e agora com a inteligência artificial. São 4 momentos: o computador, a internet, as redes sociais e agora a inteligência artificial. Então, tem alguns que já dizem para cada um, eles chamam de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, porque a gente está aí com grandes mudanças. Embora que a educação, muitos podem perguntar, mas eu não vejo tanta diferença na escola. Porque a educação ela é retardatária. É mais ou menos como a religião. A gente tem um pouco mais de criticidade, mais de cautela. Quem tem pressa é o mercado. Quem tem pressa é a empresa, é o modelo globalizado, o capitalismo. Nós não queríamos ter essa pressa, nós queríamos degustar a vida. Acho que todo educador, todo jornalista, todo humanista, ele quer degustar a vida. E o modelo não permite degustar. Nesse momento, a empresa que produz esse telefone já está com um novo modelo para ser lançado em setembro e daqui a um pouco vai ter 2 modelos por ano, porque se tiver 2 modelos por ano, a dinâmica é muito rápida. Mas é uma dinâmica para o capitalismo. Não é a dinâmica do humanismo. Mas eu não posso fugir dessa realidade. Eu não posso, como educador, não preparar a criança e o jovem para este mundo. Embora que eu prepare com criticidade, eu tenho que lembrar que a criança que está entrando na escola hoje vai trabalhar provavelmente em funções que ainda não existem, que não foram inventadas. Então eu tenho que preparar uma cabeça para lidar com o amanhã, que é um amanhã incerto, que é imprevisível e que com certeza será tecnológico. E a gente vê muito assim, por exemplo, no ensino superior, cursos novos sendo criados para absorver esse novo mundo, essas novas demandas da sociedade, mas que a passagem para este mundo ainda é um vácuo muito grande, não é? Existe um gap, como se diz por aí, entre terminar o ensino médio e ingressar num curso
totalmente diferente, numa realidade diferente. Eu diria que aquela máxima de aprender a aprender é fundamental hoje. Não dá para... Se pedir um conselho para mim, que eu estudo educação, o que eu indico para o meu filho? Que ele aprenda a aprender. Que ele aprenda a entender o mundo. Que ele aprenda a discernir o que é fato do que é uma opinião, que muita gente não sabe. Por incrível que pareça, no exame do PISA, esse internacional que eu citei agora há pouco, de cada 100 jovens, acho que o índice é bem alto, 98, não conseguem discernir o que é um fato de uma opinião. E aí a fake news prospera, porque se eu dou uma opinião e aquele adolescente acha que isso é um fato... Ele vai brigar para poder continuar perpetuando aquela ideia. Então, a educação tem esse poder de tirar a venda dos olhos de uma criança, de um jovem, de olhar o mundo com uma criticidade, de olhar o mundo com um aspecto mais científico e não simplesmente no achismo, no senso comum. Esse é o papel da educação. É pegar esse cérebro do indivíduo, que é uma mente que é virgem, que é novinha, que está sendo construída, e não deixar ela ser influenciada por um mundo, por exemplo, da internet. Quem são hoje os grandes influenciadores? São pessoas que não têm o conteúdo, são pessoas que têm uma hora para outra, participam de um reality show e conseguem 10 milhões de seguidores e que passam a influenciar esse jovem de 12, 13, 14 anos e que tirou a autoridade dos grandes influenciadores, que eram os religiosos, os professores, os jornalistas, os escritores. Quem que hoje é influenciado por Cecília Meirelles, por Machado de Assis? Que são eternos, que até o Fernando Pessoa... Às vezes a gente encontra nas redes sociais citações pretensamente de Cecília Meirelles, pretensamente de Monteiro Lobato, e que são apenas recortes de uma para querer. Eu não consigo sobreviver de pequenas mensagens de frase. Eu preciso ler Fernando Pessoa, entender, debruçar sobre Fernando Pessoa. E qual é o jovem que hoje quer debruçar sobre Fernando Pessoa? Nem o Walt Disney, eu me debruçava sobre o Walt Disney e sobre o Fernando Pessoa, nem o Walt Disney querem se debruçar mais. Pois talvez o nosso desafio seja justamente fazer com que a educação consiga ser assim sedutora, ser assim atraente para este público. E aí que vem um pilar da tecnologia que pode ajudar muito a atrair o jovem, mas que não pode ser uma educação só calcada na tecnologia ou uma educação tecnológica por excelência. É uma educação humanista por excelência. Porque se a tecnologia está chegando para tirar o meu emprego, para tirar o meu trabalho, para tirar o meu posto de sobrevivência, eu preciso vencer essa tecnologia no sentido de que eu preciso dominá-la. E para eu dominar, eu tenho que ter um excelente offline, uma mente preparada. Caso contrário, eu sou massa de manobra. Por exemplo, ontem nós conversávamos com um especialista em inteligência artificial ontem, e ele falava sobre a robótica e que uma empresa cria a robótica e a robótica tirou o emprego daquele que criou o robô. Ou seja, a gente está cavando uma sepultura. Eu desenvolvo, eu crio o robô e o robô me exclui do processo. O desafio para tornar a escola gostosa, desafiadora, sedutora para a criança e para o jovem. Não é um desafio fácil, hein, Renato? É um desafio complexo, mas por incrível que pareça, ele não é impossível. E eu diria para você o seguinte: muitos professores conseguem isso. Você sabe, quando você vai assistir uma palestra, Adriane, e você vai com o celular e você pensa, vou assistir por cumprir a tabela, mas eu tenho um celular que pode me ajudar a resolver meus problemas, e de repente você está imerso naquele... O termômetro é esse, quando a pessoa consegue ficar longe do celular. Longe do celular. E por que isso? Porque nós precisamos de conexões. E o professor é que faz essa conexão. Eu posso me conectar com a rede social, eu posso me conectar com um jogo eletrônico, ou posso me conectar com o meu professor. E isso depende muito do professor. O professor tem que se preparar muito para se conectar com a criança. Desde sendo um grande contador de histórias. Eu diria, mais do que nunca, nós voltamos aos filósofos, ao grande filósofo e religioso Jesus Cristo, que contava histórias nas praças. Vamos pegar o ser histórico aí. Alguém já disse uma vez que os dois maiores pedagogos do mundo foram Walt Disney e Jesus Cristo. Porque os dois, na verdade, educaram contando histórias.
E continua, por incrível que pareça, quanto mais nós evoluímos tecnologicamente, mais nós precisamos de histórias que nos conectem com a gente mesmo. E o professor tem essa capacidade. E olha que responsabilidade para o professor, né? Hoje ainda estava em uma reunião com pais de escola falando sobre a passagem do 5º para o 6º ano. Então, quando a criança começa a ter várias disciplinas, professores de cada disciplina e tal, e aí eles falaram sobre isso, né? A responsabilidade do professor em desvendar o mundo do saber para aquela criança. Às vezes a criança pode não gostar do professor de matemática e deixa de gostar de matemática. Como lidar essa questão de carisma, que é tão subjetiva, Renato? Eu diria até que a gente até extrapola a questão do carisma. É uma questão do compromisso. Quem decide ser um humanizador, e aí eu incluo artista, novamente religioso, jornalista, escritor, nós temos a obrigação de nos conectar. Você, como jornalista, você sabe que quando se escreve um artigo, você tem que buscar uma conexão com o teu público. Professor, talvez que tenha maior responsabilidade, porque ninguém passa tanto tempo com um humanista como o aluno com o professor. Você lê algum artigo do jornalista, você assiste um programa de televisão com um comunicador. Eu sou da época do Chacrinha, todo sábado a gente assistia Chacrinha, uma vez por semana. Você lê um autor e depois fica, às vezes, 2 anos sem ler aquele autor. Mas o professor, ele pega a criança, às vezes, no maternal, e a vida toda, nós vamos para a pós-graduação e continuamos com professores. Estou aqui eu com o professor, nesse momento, nesse programa, falando com o professor. Então, a conexão do professor ela é fundamental e nós temos que aprender a nos conectar. Aprender por meio de como? Por meio. Eu citei um exemplo, que é o storytelling, que é a contação de histórias. Eu posso citar, tem muitas metodologias. Um projeto, a própria tecnologia ajuda muito a conectar, fazer a aula ficar mais interessante. O que eu não posso é transformar aquilo que é um elemento de conexão com a minha aula em si. Eu não posso, a minha aula não é só a história. A minha aula, a história para levar o aluno... A história ilustra o conteúdo. É um caminho para poder levar o aluno a querer investigar sobre aquilo. Se eu não posso começar uma aula como nossos professores começavam, explicando um conteúdo. Eu tenho que gerar um problema, uma dúvida na cabeça do aluno, uma curiosidade, por meio de algum fato. Pode ser até uma questão que está acontecendo hoje, poderia pegar recentemente as Olimpíadas, poderia pegar a partir de alguma coisa que conecta com a vida do aluno. Está acontecendo, houve um acidente, aéreo, sabe? É um grande momento para se falar, inclusive, sobre morte. Que a gente não fala, que a gente foge. Mas se é professor de filosofia, não, é professor de história, de geografia, de português, e ele vai linkar com o seu conteúdo. Por quê? Porque ele vai pegar um tema que está, neste momento, na mídia. Pois é, e o professor de antigamente, que nem é antigamente, né? Anteontem ali, em termos de história, era muito aquela coisa do cumprir o conteúdo programático. Hoje, se não tiver esse pezinho, esse olho na realidade, não ressoa junto ao aluno. Não, porque nós, dessa época que fomos alunos, nós íamos para a escola com uma obrigação e o professor... A gente tinha medo da escola, na verdade. A gente tinha medo das punições. E outra questão, a escola era o maior centro de novidades para nós. Nós não tínhamos... Nós saímos da escola, íamos para uma biblioteca e pegávamos uma Barça, uma Delta, que era um livro frio. Não era uma leitura. Nós nem tínhamos ilustrações. Olha, os nossos livros didáticos eram pouquíssimos ilustrados. Ilustração custava caro. E, portanto, a ilustração era a nossa imaginação que fazia. E olha que fez um bem danado para nós. Porque a gente tem muita imaginação. Porque hoje muito da imaginação de uma criança é podada por vírus. E se perdeu. Até que hoje a inteligência artificial diz que um dos elementos fundamentais para uma pessoa se dar bem com a inteligência artificial é o poder de imaginar. As crianças imaginam muito menos. Se eu vou assistir uma série comparado com um livro, o livro me faz imaginar muito mais do que uma série. Todo mundo que assistiu aqui um filme e leu um livro, vou pegar o Código da Vinci como exemplo, eu me decepcionei com o filme. Porque eu no livro imaginei toda aquela... O museu, eu viajei para o museu. O filme me limitou. Todos os filmes que eu assisti, ou até novelas, que vieram oriundas de um livro que eu havia lido, para mim sempre foi mais decepcionante aquilo que imaginaram por mim, porque a minha imaginação foi mais forte. Ou seja, olha o que um autor tem a capacidade de, em 3 páginas, descrever, às vezes, uma cortina. Ele fica descrevendo o vento e a cortina e você fica imaginando aquilo. Eu, na minha infância, uma história Chapeuzinho Vermelho, o professor usava 5 slides para contar uma história de 1 hora. Ou seja, eu ficava 15 minutos imaginando o caminho do Chapeuzinho Vermelho até a casa da vovó.
E quem criava a floresta? Eu criava a floresta. Hoje, as crianças não criam mais, porque o jogo eletrônico cria, o filme cria, o desenho cria. Eu estou saturado de imagens. Um cartão de Natal, na minha época, eu olhava aquele pinheirinho que foi imaginado. Eu viajava. Hoje, eu sou insensível à imagem. E, portanto, é como se o meu cérebro tivesse inerte aquilo, não está envolvido. E nós imaginamos menos. E quem imagina menos vai se dar mal na vida. Essa pode ser uma dica para um professor instigar a imaginação do aluno? Vou dar 4 dicas para a inteligência artificial. Para professor e para pai. Instigue a imaginação. Desenvolva exercícios de criatividade. E não dependente simplesmente do Google da vida, mas que a criança desenvolva a criatividade, às vezes a partir do nada, como nós tínhamos que fazer, de uma folha em branco. A partir, porque daí ele tem que forçar e não pesquisar, porque tem exercícios que eu vou utilizar a internet, tem exercícios que não. Então, imaginação, criatividade, repertório, vocabulário. Quanto mais eu leio, mais vocabulário eu tenho, melhor eu me saio com a inteligência artificial, senão eu vou virar commodity. E repertório cultural. Cultura. Cuidado com online e offline. Eu não quero conversar com uma pessoa que não tenha conhecimento, conteúdo para conversar sobre França comigo. A criança tem que saber, sim, quando foi proclamada a independência, quem proclamou em condições, não no Google. Ele tem que saber isso. E isso significa um offline preparado. E, infelizmente, até muitos professores estão confundindo o que é offline e o que é online. Quando nada funciona, eu tenho uma cabeça. Quando eu vou conversar contigo, Adriane, num café maravilhoso, eu não quero que você pesquise no Google o que eu estou conversando com você. Se nós falarmos sobre um país, eu quero que você tenha conhecimento para discutir comigo. Pelo menos o básico, o básico. Não é aquela decoreba como nós antigamente tínhamos que esquecíamos. Mas você espera que a pessoa tenha uma cultura, um repertório para poder lidar. Então, essas questões... E outra questão, eu falei de 3, eu falei da imaginação, criatividade, o repertório, e quero falar uma questão que é muito importante, e que às vezes a gente não dá tanta importância, que é o pensamento. A imaginação é livre, o pensamento não, o pensamento é analítico. O pensamento é em cima de um conteúdo. Então quando eu estou pensando... De criar situações, problemas... Eu leio um jornal, tem que ter uma criticidade. Se eu vou ler, por exemplo, sobre a eleição dos Estados Unidos, eu vou ler a opinião de A, de B e de C, mas eu tenho um conteúdo para analisar aquilo. A criança ainda não tem, o professor vai desenvolver, mas um adulto tem que ter. Agora, se sai do ensino médio sem essa capacidade, a escola está falhando. Nós não estamos desenvolvendo um pensamento analítico na criança. Eu repito, pensar é uma coisa, imaginar é outra. A imaginação é livre, o pensamento não. O pensamento, ele está cheio de condicionantes, porque eu posso ser levado, enrolado, enganado. E, portanto, uma pessoa que tem um pensamento mais crítico, um senso crítico, a partir do quê? De uma boa formação, ela não é enrolada, não é enganada, ela assina um contrato com muito mais segurança, ela assiste um programa de televisão e ela não é manobrada, a mente dela não é manobrada. É aí que eu queria chegar, não é? A gente fala hoje tanto em liberdade de busca, autonomia do que pesquisar, liberdade de expressão, mas talvez a gente esteja exatamente no caminho contrário, comendo pela mão dos outros. Pois é, eu acho que, infelizmente, pelo menos os nossos alunos que estão saindo da escola hoje não estão nesse caminho. Esse é um desafio que nós, educadores, temos à frente. Nós temos que preparar essa geração para não serem massas de manobra. E com a inteligência artificial, isso vai piorar. Então, acho que fica a dica aqui para a gente refletir muito sobre o que vem por aí, porque se nós não prepararmos muito esses jovens, nós vamos perder. Renato, a gente estava falando, então, exatamente desse dilema, né, de como incentivar o pensamento, a criatividade, a criticidade, em um tempo em que a gente acha que está tão livre, mas, na verdade, está sendo muitas vezes doutrinado. A geração de hoje, Adriana, e eu me incluo, porque não adianta falar da geração como se nós não somos influenciados pelas gerações mais novas ou por esse modelo econômico, narcisista, o que você chamar ali. Nós somos uma geração bolha.
Eu automaticamente tenho um algoritmo, e então eu entro no YouTube, e à medida que eu começo a pesquisar algumas coisas, ele já define o meu gosto, ele já define a minha característica, e a partir daí ele vai me encantar. E eu tenho uma briga todo dia. No momento que eu me logo no YouTube, por exemplo, porque ele vai querer me dar conteúdos que são interessantes para mim envolver, para eu ficar lá. Quanto mais tempo eu ficar, mais ele está ganhando comigo. Então, portanto, claro que ele vai colocar... Se eu gosto de culinária, ele vai encher de projetos, de podcasts, de programas de culinária, um mais interessante que o outro, e daí imediatamente eu me desligo do YouTube e entro no Instagram. O Instagram também já tem esse algoritmo, vai fazer a mesma coisa, porque com certeza eu pesquisei no Instagram, no Facebook, ou no Google, numa rede de busca, eu pesquisei as mesmas coisas, os mesmos interesses. Eu vou pegar uma coisa muito triste. Eu tenho uma colega, por exemplo, que tem depressão. Então ela me contava um dia que ela começou a pesquisar sobre suicídio. E, de repente, só aparecia para ela suicídio. Por mais que a gente... É muito velado esse tema, não tenha de forma clara, às vezes, os meios, mas o assunto começa... Porque é um algoritmo. São gatilhos. Daí, ou seja, ela acorda de manhã e diz o seguinte, do suicídio. 5 maneiras de pensar. Mas a palavra está ali presente com ela. Veja bem, é um algoritmo que está calculando que ela... E daí começam. Ou vem de um lado, claro, mensagens, pode ser de autoajuda, alguma coisa, mas vem o tempo todo aquilo insistindo. Mexendo na ferida. E isso vale para tudo. Quem gosta de pet fica mais apaixonado por pets. E aí a gente se preocupa com a criança, por exemplo, porque ter toda essa autonomia de buscar somente o que se quer na rede nos distancia de um conteúdo necessário para tudo isso que você disse, para a gente poder encarar o mundo, ter essa criticidade, saber o que está acontecendo. E gera um conforto. Eu lembro quando criança, e aí acho que todos os adultos da minha geração vão lembrar, que nós não detínhamos o poder de escolher um programa de televisão para assistir. Primeiro que tinha uma televisão só em casa. Era o pai, a mãe, às vezes até a secretária da minha mãe escolhia o programa que ela queria ver. E a gente tinha pouquíssimos canais também. Então nós éramos obrigados a, por exemplo, acompanhar o Jornal Nacional, o famoso Jornal Nacional, todo mundo junto, mesmo que não gostava. Então a gente queria, como criança, pular o Jornal Nacional, de uma novela para outra novela. Né? Ainda mais que a novela era novidade para nós. Eu sou da época que não tinha nem televisão em casa. Depois fui ver a novela com os vizinhos. Então, vocês ficavam esperando o dia inteiro aquele capítulo da novela. Mas tinha um jornal, a novela das 8. Mas tinha um Jornal Nacional no meio, e o pai fazia a gente assistir o Jornal Nacional, que passava tudo. Quando vinha um programa de reportagem, ou uma série, ou um programa de humor, todo mundo assistia. Então, nós vimos tudo. Nós acompanhávamos tudo com os nossos pais, quando assistimos televisão. Né? E automaticamente nós fomos tornando um pouquinho mais ecléticos, mais abertos. No momento que o jovem, primeiro ele foi e colocou a televisão no quarto. Então, a primeira geração foi a geração que levou a TV para o quarto. E a TV saiu da sala e passou a ser, na verdade, individualizada. Isso, já passamos a ser mais ilhas. Mais ilhas. Depois veio o telefone, que era coletivo, todo mundo via a conversa do mundo. Fulano quer falar com você. E a pessoa ficava ouvindo o que você conversava. Nada era muito privado. Hoje não. Meu telefone é privado e não é o telefone. Eu tenho as minhas mensagens, os meus grupos. Automaticamente o pai não tem acesso àquilo porque é uma invasão de privacidade, principalmente se for adolescente ou jovem. Depois eu tenho a internet. Então, tudo isso vai me fechando dentro de uma bolha. Esses dias eu conversava com a gente chega a não enxergar o mundo fora da bolha, não é? E não enxerga e perde o interesse. Eu conversava esses dias com uma menina que estava se formando em medicina, porque é muito novinha ainda, e ela não sabia quem era Chacrinha. Eu citei Chacrinha agora há pouco. Então, por quê? Porque Chacrinha nunca entrou na bolha dela. Porque ela não assiste mais TV aberta. Então, ela não vê mais uma vinheta mostrando quem foi Chacrinha. E Chacrinha não está no algoritmo dela. Então, portanto, ela está tão distante. Esse não é um papo, não me interessa a coisa do passado, isso foi do meu pai. Pronto. Então, essa cultura popular, inclusive, vai embora. E ela está cada vez mais dentro de uma bolha, de um limite. E acaba tendo uma visão de mundo distorcida. Por exemplo, todo mundo pensa assim... Todo mundo que está ali ao seu redor. E a opinião dela está... Aí a gente entendeu um pouquinho a polarização, que o pessoal diz, não, a polarização ou as doenças, a saúde mental é resultado da pandemia. Não, isso é principalmente das novas tecnologias. Existe uma pesquisadora que ela foi
entrevistada pela revista Veja, quer ver se eu localizo aqui, porque eu, às vezes eu anoto, e ela fala sobre a nova droga, e ela cita que a nova droga é a rede social. Que é igualmente viciante. Que é, acho que eu não vou localizar viciante, aqui. Manipuladora. Ela diz o seguinte, que ela é tão viciante como qualquer outra droga química. Que a gente não percebe, que a gente não dá mas que ela prejudica tanto quanto, às vezes mais do que aquilo. Porque há toda uma condenação à droga X, Y, Z, e nós sabemos o quanto faz mal, mas nós ainda não consideramos a rede social uma droga. E ela pode se tornar uma droga. E ela é viciante, ela faz com que você se crie seres dependentes e seres alienados. E ela pesquisa, o assunto dela é pesquisar vícios químicos, drogas químicas. E ela foi estudar as drogas digitais, que ela chama de um vício. E aí a descarga hormonal é exatamente viciante, e você é dependente. Eu estava conversando com um especialista em inteligência artificial, ele estava falando eu não vou lembrar, mas até o Saulo pode me ajudar, porque ele estava nessa reunião. O Saulo está aqui acompanhando a gente. Aquela reunião que nós falamos com o Marcelo, que ele falou de quantas pessoas que entram no banho com celular. De cada 100, não sei se é 30. Nossa, é assustador. É um número assustador de uma pesquisa que foi feita. Acho que o Saulo vai lembrar disso, porque ele estava junto. As coisas vão tomando conta da nossa vida, a gente nem se dá conta. Porque imagina você uma pensa o criança. seguinte, eu vou entrar um dia... E sabe que eu já entrei no banheiro? Eu já entrei no banheiro com o celular ouvindo lives, e depois, quando eu... No box, para não perder aquela live, e eu me deparei com isso. Esse é o primeiro passo para um vício, porque eu começo com a não conseguir desgrudar. A não conseguir desligar daquilo. E você tem que ter um efeito, você tem que fazer um exercício diário, porque amanhã novamente vai ter uma tentação. Sempre vai ter uma tentação. Porque sempre tem alguma coisa interessante acontecendo. E todos nós temos nossas predileções ali. Nós seguimos A, B, C, D, E, F, G, H. E sempre está cheio de novidade. E se as pessoas... A gente começou a descobrir que nós somos seres extremamente curiosos, nem sabíamos quanto, da vida alheia. A gente sempre foi fofoqueiro. Agora, nós temos a oportunidade de a fofoca estar em casa, porque os maiores influenciadores vivem e ganham muito dinheiro contando a sua vida. As pessoas têm uma curiosidade de saber como que o Fiuk acorda de manhã. O Fiuk, filho do Fábio Júnior, que tem lá 9 milhões, 10 milhões de seguidores, o que ele faz de manhã? Porque é o Fiuk. Então, o que é essa pessoa? Como que ele acorda? Ele tem ramela no olho? Ele se sente muito próxima, né? Muito próximo. Afinal de contas, os nossos ídolos eram distantes. À medida que me aproximo, eu até perco um pouco a idolatria, né? A gente tem sempre o ídolo uma coisa distante. Mas hoje o ídolo está acessível, porque eu consigo ver o ídolo em todos os momentos da sua vida. Claro que os momentos, aquilo que ele posta, que ele prefere contar, exibir, mostrar. Esse é o mundo perfeito, é o mundo feliz. Eu estou agora indo para gravar um negócio, agora eu estou não sei o que lá. Tudo é editado. E até as implicações disso na saúde mental de uma criança que não vai ter aquela vida. E a criança não consegue editar. Eu não consigo editar a minha vida no meu cérebro. O meu cérebro, ele leva a vida exatamente como ela é. Mas, mas a vida daquele meu influenciador... Só aparece ali o que é lindo e ela maravilhoso. É editada desde o Photoshop que está no rosto. É assustador. Então, o que a gente pode dizer que venha a ser o futuro da escola? Por exemplo, hoje fala-se muito em desescolarização. Você acredita nessa ideia? Graças a Deus, não. Quanto mais eu vejo a sociedade caminhar por uma estrada um pouco, às vezes, até trágica, eu vejo mais necessidade da escola. Eu acho que nós estamos buscando centros de humanização. Por isso que muitas pessoas estão buscando uma religião. Muitas pessoas, na verdade, buscam na arte uma forma de fugir desse mundo louco, tecnológico, capitalista, narcisista. Existem, principalmente quando você se depara que aquilo não te preencheu. Então, você vê muitos influenciadores, que eu citei agora há pouco, com depressão. Porque chegaram depois de 5, 10 anos e viram que tudo aquilo gera um grande vazio. Não tem Inclusive, mais o que gerando conteúdos vazios, eu também me torno mais vazio. Então, a escola, sem dúvida alguma, ela vai passar por uma grande mudança, mas ela é mais do que necessária. A pandemia... ela nos mostrou muito, porque nós tivemos a oportunidade de fazer
uma educação sem escola. Porque a escola foi a casa das pessoas. E os resultados foram pífios. Na verdade, nós tivemos uma aprendizagem, em todos os estudos mostram, 1/3 da aprendizagem que seria na escola. Ou seja, nós perdemos 2/3 sem escola. Cala a boca daqueles que achavam que as novas tecnologias iriam substituir a escola. Você pode dizer assim, então a escola vai sobreviver como está? Não. Se um professor não mudar, ele está, sim, com o seu emprego fadado ao desaparecer. Lá no começo da nossa conversa, a gente falava daquelas discrepâncias sociais, as diferenças entre a escola pública e a escola particular. E alguns setores, notadamente assim, mais conservadores e tal, têm trazido à tona de novo a ideia do homeschooling, por exemplo. Isso vem exatamente se chocar com essa ideia de humanização. Pois é, existe um grupo muito forte de homeschooling que se você pegar de uma questão pragmática, talvez de conteúdo, do que fica na escola, ela vai dizer, não, mas as crianças fazem os testes e são aprovados. Essa questão de você conduzir uma criança para conteúdos escolares, tranquilo. Eu acho que esse não é mais o papel principal da escola. Não é conteudista, como conteudista. Então, esse pai que tem um filho e que diz o seguinte, por que eu não vou acreditar no homeschooling se o meu filho chega no final do ano ou em algum período faz uma prova e é aprovado, sem ir para a escola? Porque uma parte da escola continua, o conteúdo é fundamental. Só que a escola é muito mais que o conteúdo, é a relação. E a relação no mundo em que nós temos um mundo digital, em que as relações são mais digitais, a escola ainda tem uma relação mais humanizadora. Qual é o espaço que eu tenho que possa substituir a escola, que tem maior espaço de convivência, em que a criança vai sentar do lado com crianças diferentes, de cores diferentes, de etnias diferentes, de orientações sexuais diferentes. Costume, gosto musical, tudo isso. Né? E com uma autoridade, porque tem uma liderança, o professor, isso. Até para eu aprender, a autoridade do diretor, do inspetor, é fundamental isso. A criança, inclusive, saber que tem limites, o limite de um horário, da disciplina, são fundamentais para a criança, inclusive saber que a aula começa às 7h30 e que ele tem que estar às 7h30 no horário. Você não pode começar essa live atrasada comigo. Você tem horário, você foi na televisão, você sabe que o jornal começava exatamente naquele horário. Nunca viu o jornalista atrasar. Se atrasar 1 minuto, não tem jornal. Não tem jornal. Agora, por que a gente tem essa flexibilidade total? A escola, ela tem que ser uma certa... Não é aquela rigidez absurda, você está expulso, você não tem, é punido. Mas que a escola ensina parâmetros para a criança viver em sociedade, não tenho dúvida, da questão da autoridade, da questão do tempo, da organização do seu tempo. Desde as organizações das disciplinas, o que eu faço em casa, o que eu faço aqui, o que eu faço sozinho, o que eu faço em grupo. Todas essas questões que nós precisamos na vida adulta, a escola prepara. Talvez umas preparem mais, outras preparem menos, umas preparem melhor, outras ainda não tão bom como nós gostaríamos que fossem, mas elas têm esse papel. E, além de tudo, é uma outra visão. Você imagina que a criança, ela convive com os pais. Os pais já têm seus valores, têm sua influência, mas, de certa maneira, os pais também são cegos de outras verdades. Todos nós somos cegos em algumas verdades. Eu sou engenheiro... Quem defende essa ideia justamente não quer que a criança pense diferente. Aí que está o problema. Ele não quer que ele tenha acesso a um professor que às vezes pense diferente, e ele tem que lidar em casa com um professor que pensa diferente, que talvez tenha passado para os seus alunos coisa diferente. Eu vou pegar um exemplo. O meu professor de história me falava uma coisa na escola que meu pai contradizia em casa. E isso me formou melhor. Pois é. Porque eu levava para o meu pai, por exemplo, num momento que nós estávamos com um governo que defendia a criação de rodovias, o meu professor defendia a criação de ferrovias. Eu lembro dessa discussão. E que eu cheguei em casa defendendo as ferrovias e meu pai viu que era um modelo contrário ao governo, ao que ele pensava, o que o governo pensava na época, ou seja, ele está mexendo na mente do meu filho. E começa uma discussão. E eu passo a entender que meu pai não era o ídolo, não podia ser meu ídolo nem o professor. Então, meu pai também tinha que ter argumentos para mim. Então, aí meu pai tinha que se preparar melhor. Só que hoje esse pai que vê que um professor pensa diferente dele vai lá protestar na escola. Protestar porque quer que o professor... Primeiro, quer que o professor não fale nada além do conteúdo. O conteúdo, por si só, ele tem ideologias. Sim. Não significa que eu não defendo que o professor vá lá,
pregar uma ideologia de uma forma pregadora Sim, ou, sim, fazer cabeça das fazer pessoas. cabeça. Eu, por exemplo, fui muito tempo professor de educação superior e lembro das minhas aulas para gestores, para educadores, em que eu apresentava 2 textos bem opostos, entende? De pensamentos extremamente divergentes ideológicos. E eu trazia os 2 e fazia criar o debate. E isso, infelizmente, alguns professores querem anular que algum aluno tenha acesso àquele outro pensamento como o pai. Não é só na escola, não é só em casa. Tem professor também que não quer. Que ele exclui o pensamento que não seja aquele. Ou seja, ele já adota todo um material e todo o material que ele entrega para o aluno é de uma linha, é enviesado. E você tem que dar para o aluno a capacidade de ler as duas, porque o que acontece? Eu acabo tendo uma leitura enviesada, um conteúdo enviesado, e quando eu chego na vida adulta, eu não consigo mais me abrir para o divergente. Por quê? Porque eu já sou cabeça feita. A cabeça feita, que Edgar Morin fala muito sobre isso, é uma cabeça feita de capacidade de fazer análises e que eu tome a decisão. Eu não quero que nenhuma doutrina ideológica, nenhuma religião, nenhuma empresa coopte meu cérebro. Eu quero ser livre e eu sempre luto por isso. E eu luto como professor. Eu acho que eu tenho que formar um ser livre, pensante. Eu já fui empregado de empresa, eu já sei o que é os valores que querem passar para você. Depois a religião, pela minha mãe, pela minha formação. Depois o meu pai, porque foi muito uma ideologia. E eu sempre procurei me libertar. Eu nunca deixei que alguém fizesse demais minha cabeça. Eu sempre quis fazer minha cabeça. Mas para eu fazer minha cabeça, eu tinha que me preparar. Então eu nunca permiti. Eu nunca permiti que um ídolo meu fizesse minha cabeça até muito tempo. Eu já ia buscar alguma coisa para derrubar, para ver que aquele santo tinha pés de barro. Eu sempre procurava o pé de barro no santo para derrubar. Então eu descobri que meu pai errava, meu professor errava, o padre que pregava o sermão na missa no domingo errava, o político que eu adorava errava, ou seja, que ele não era dono da verdade. Depois eu descobri que eu ia construir a própria verdade. E hoje eu tenho um cuidado muito grande de saber, de expor a minha verdade, para que ela não se torne uma pregação. Uma verdade absoluta. Absoluta e uma pregação. Porque eu penso assim, eu quero que você pense assim. Eu tenho o maior respeito e adoro quem pensa diferente. Eu não gosto, honestamente, de discutir assunto com quem pensa muito parecido comigo. De presépio. Às vezes eu adoro criar na minha família mesmo divergências. Nós temos uma capacidade de não deixar que isso vire briga, que não é fácil, porque nós somos filhos de italianos, descendentes de italianos, e já engrossamos a veia, mas eu gosto de provocar, inclusive para buscar argumentos que essas pessoas que pensam contrários a mim me deem para eu estudar mais. Para fortalecer. E para me calar às vezes, para dizer isso eu nunca pensei. Sabe? E daí, de onde você tirou isso? E eu tenho um bloquinho aqui, que é as notinhas do celular, que eu anoto tudo. Eu anoto tudo. Eu estou sempre, se você perguntar, se tem um filme para assistir, eu sempre tenho um filme para assistir, eu tenho um livro para ler, eu tenho algum podcast para ver, porque eu estou sempre anotando, porque eu sou um cara curioso. Então eu digo o seguinte: fominha que esse cara por conhecimento, por coisa nova, por informação. Eu vou assistir eu adoro podcast. Eu vou assistir um podcast, daquele podcast me gera 5 insights para ver outras coisas. Daquilo eu vou. Acho que o YouTube fica bem louco comigo, porque ele vai do 8 para 80. Eu disse, o seu algoritmo é muito amplo. Perdido, porque eu vou se você entrar, eu sou muito eclético nisso. E eu gosto. Às vezes eu estou lá vendo uma coisa que é pesada, que é uma coisa de ciência, às vezes eu estou vendo uma besteira, que eu tenho até vergonha de dizer, o que eu estou vendo aqui? Agora, seria importante a gente conseguir transmitir isso para a criança, para o jovem, para o adolescente. Duvide de tudo, goste de tudo, corra atrás de tudo. O que falta para a gente conseguir transmitir? Até eu vou chamar isso de cidadania, né? Essa cidadania livre para o jovem, para o estudante dizer, eu não preciso ir por ali, eu posso conhecer outros caminhos. Aí que eu acho importante o educador, seja pai, seja o professor, ele tem que ter uma capacidade muito grande. Primeiro tem que ter autoconhecimento, quem eu sou. Acho que a gente tem que saber quem eu sou, o quanto eu posso, o quanto eu não posso, o quanto eu devo, o quanto eu não devo. Esse é um ponto. Segundo, eu tenho que lembrar sempre o respeito ao outro, a opinião do outro,
por exemplo, vou discutir matrizes religiosas, sabe? Se você perguntar para mim discutir religião aqui, vou discutir com você com uma tranquilidade enorme. Você pode ser espírita, pode ser do candomblé, você pode ser católico, pode ser evangélico. Você pergunta assim, você não tem dentro de você restrições? Eu tenho muitas. Você tem as suas convicções, mas não te impede de ouvir o outro. Eu ouvir, e na hora que eu me manifestar, principalmente no papel, uma coisa é o papel do Renato batendo um papo, outra coisa é eu como um educador. Eu tenho uma responsabilidade que não é exatamente... mas existem filtros? Existem filtros. Existem filtros, sim. Sabe, até aqui eu posso ir. A partir daqui eu já estou sendo estou influenciando, não para descobrir algo novo, mas sim para seguir aquilo que eu penso. Então, em primeiro lugar, o professor precisa ter aquela distinção que você falou lá atrás, né? Do que é fato e o que é opinião, para ele mesmo, né? Para ele mesmo, porque ele também mistura. Aconteceu desta maneira. Você quer saber o que eu penso a respeito? Eu penso assim e assim. Você pode pensar diferente. E tem um autor, e já na hora cite. Você sabe os autores que... Ou se você não souber, é muito triste daí. Se você não souber autores que pensam diferente, é sinal que você já está com a cabeça realmente mais do que feita dentro de um espectro. Mas se você é um cara que está aberto, você sabe quem pensa diferente de você e você cita naquele momento, olha, eu penso exatamente isso. Mas eu queria que você lesse também esse autor, que ele pensa totalmente diferente de mim. Porque aquele autor tem as suas verdades, tem suas... Esse dia eu estava assistindo um podcast sobre constelação familiar. Tinha muito preconceito. Constelação familiar, que está muito em voga, e dentro da psicologia tem um grupo que é contra, outro grupo que é a favor. Então, eu tenho muitos amigos psicólogos, então ficam trazendo essa questão. E eu participei de alguma sessão, então grandes amigos meus são na constelação familiar. E eu fui assistir um debate, até cito aqui na Inteligência Limitada, que é um podcast que eu adoro, sobre os grupos, né? E é tão interessante que eu adorei, porque eu fui buscar me aprofundar aqueles que eram a favor, porque em algum momento ele me convenceu, e aqueles que eram contra. Se você perguntar hoje, eu não sou nem contra a favor, mas eu tenho argumentos para debater, que eu não tinha. E o que é? Eu não quis me cristalizar, eu não quis me permitir talvez dizer, não, eu vou por... Porque existem fatos dos dois lados que defendem, uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Claro que dentro de mim, eu tenho já uma opinião, uma tendência, que é um viés que nós temos, mas eu não quero que isso cristalize para que eu me feche para outras opiniões e, de repente, aquilo que eu tenho mais enviesadinho, ele possa mudar. Eu não sei a verdade. Agora, Renato, se isso é difícil para os professores, ter essa distinção, essa busca da imparcialidade na formação de um cidadão, para os pais é ainda mais difícil, porque os pais querem criar os seus filhos à luz dos seus valores, das suas crenças, dos seus caminhos. Pois é, mas os pais querem isso e sabem que muitas vezes são derrotados no meio do caminho, porque as crianças estão expostas a todo tipo de informação, as tribos, né? Você entra, tem um sociólogo francês, deixa eu me lembrar o nome dele, é Maffesoli. Esqueci o primeiro nome, não sei se é Michel Maffesoli, que ele fala sobre todos os tipos de tribos, sabe? Os geeks, drag queens. Não tem como criar um filho como um ET, ele vai interagir com o mundo lá fora. Antigamente eu pensava, essa coisa de tribo é cidade grande. Não, as pessoas criam tribos virtuais. O que é uma tribo? É você, quando chega na adolescência, que você começa a buscar seu caminho, né? Porque você começa a ver que não é com a sua família que você vai ficar a vida toda. Você começa a ter que se posicionar na sociedade. Os adolescentes vão cobrar de você um posicionamento. Você é a favor disso? Não, você vai fumar ou não vai fumar? Se beber, não vai beber. E no momento que eu falar, não vou beber, não vou fumar, eu já estou excluído de um grupo. Ou se eu beber ou fumar, acho que todos nós passamos por isso. Na nossa época de ser incluído num grupo, você tinha que fumar. Ou você ia pro grupo, na verdade, aqueles assim, dos meio... Cricas, dos chatos, né? Então, o grupo mais forte na nossa época era aquele que fumava. Então, você tem que fumar. Mas em casa, meu pai me proibia de fumar. Então, eu ficava num dilema, né? Eu fumo ou não fumo? Então, eu começo a fumar escondido, eu não tinha prazer em fumar. Mas eu ia, todo mundo fumava, eu tinha que fumar para dizer que eu estava fumando. Aí, você começa a beber. Mesmo lá em casa, passando todos os valores. Por quê? Porque o pai e a mãe, em algum momento, eles vão se confrontar que a criança vai tomar decisões por conta. E por mais que você tenha valores sólidos, existem questões que vão estar em jogo. A pessoa pode não estar bem com ela mesma, ela não tem uma abertura
suficientemente com os pais para contar, e vai se identificar nessas tribos pessoas que sentem o mesmo que ele, que gostariam de estar naquele mesmo lugar e que começam a ter características de roupa, de estilos de vida, de música, de gostos, e a pessoa vai entrando naquele mundo. E quando o pai às vezes vai olhar, vai dizer, por que esse cabelo? Ele vai juntar várias características e dizer, você pertence à tribo tal, você é um emo. Aí eu vou... Não, mas aí eu... Ou seja... É importante o pai dizer que se ele permitir que a criança, que eu já desde pequeno, ele seja confrontado com valores um pouco diferentes dos teus, e ele faça junto contigo a opção por esse valor, você não está... você está, de certa maneira, abrindo essa grade de proteção para que ele vá conhecendo o mundo desde pequeno. Mas os pais hoje são muito superprotetores e chegam a ser invasivos. A gente tem um termo que diz assim, pais helicópteros, né? Que eles ficam sempre em volta, rondando, cuidando. É uma superproteção. E vários estudiosos já dizem que a superproteção é ruim para as crianças. Ela é perigosa, ela forma crianças mais frágeis. E se forma uma criança frágil, nos 14 anos, é este frágil que será cooptado pelo sistema. Sim. Sabe? É ele que não vai ter capacidade de lidar com um colega de 15 anos para dizer, não, eu não vou fumar. Não, eu não quero. Por quê? Porque eu já tive base suficiente para lidar com o azul e com o vermelho, com o rosa e com o lilás lá em casa. Senão ele está fechado. E isso que é uma preocupação que eu tenho do homeschooling. Porque essas crianças elas estão sendo tolhidas de lidar com as diferenças, com os diferentes. Porque eu estou dentro de uma família, às vezes dentro de um condomínio e ainda dentro da bolha da internet. Quem pode furar essa bolha? E a igreja é uma outra bolha. Mas ele vai para a igreja. Sim, a igreja é uma outra bolha. A escola que não. Pelo menos não devia ser. Pode ser uma outra bolha também. Eu espero que a escola não seja. Triste a escola que também é uma bolha, porque eu concordo que a religião é dogmática, então ela tem os seus... Ela enclausura você, se a pessoa participa do movimento político, ela enclausura você. A escola talvez é a instituição que não pode enclausurar. Ela não pode ser gaiola. E talvez ela ainda seja, ou algumas são. Interessante. Renato, eu queria continuar essa conversa por pelo menos mais umas 3 ou 4 horas, mas o reloginho tá gritando ali pra gente que tá na hora da gente terminar essa conversa deliciosa sobre educação nos novos tempos. Mas ainda dá tempo, assim, de uma mensagem final. Qual é o seu recado mais especial sobre a educação nos novos tempos? Para fazer acontecer, como é o título do seu livro. Eu diria que a educação humanizadora. Eu acho que a educação, nós vamos lidar com as novas tecnologias, nós vamos lidar com a inteligência artificial, nós vamos abraçar essa realidade. Mas se eu formar um cidadão que seja mais empático, que ele seja mais sensível aos problemas da humanidade, que ele tenha um olhar para o outro, como nós sonhávamos que a pandemia ia transformar e não aconteceu, eu acredito que nós vamos ser mais felizes no futuro. Nós temos que lembrar que nós imaginávamos que com a tecnologia nós teríamos o famoso ócio criativo, que daríamos tempo, liberdade, e muitos gurus da inteligência artificial falam a mesma coisa agora da inteligência artificial. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a tecnologia vai cada vez mais nos cooptar a liberdade, nos cooptar a nossa essência com a natureza, a nossa essência com o nosso encontro com a gente mesmo. Então, há um esforço, tem que ser um trabalho hercúleo de cada educador, de a gente resgatar isso. Eu tive a oportunidade de, recentemente, visitar os Lençóis Maranhenses, que é um paraíso na Terra, e talvez fazia muito tempo que eu não me conectava com a natureza, de olhar as estrelas. Nas redes sociais. Invejosos. São momentos icônicos que Nova York não me deu. Que é uma coisa assim, e está aqui no Brasil, e é um contato tão forte com a natureza que fazia muitos anos que eu não me conectava. E foi talvez o período que eu mais me desliguei da tecnologia, porque não pegava, não tem Wi-Fi em lugar nenhum, então eu ficava o dia inteiro sem internet, e o dia inteiro comigo, com a equipe que viajava comigo e com a natureza. E eu digo que fazia anos que não vivia momentos tão felizes na minha vida. Eu acho que essa é a essência do ser humano, é a gente se reconectar com a gente mesmo e com a natureza.
Brilhante. Vamos resgatar tudo isso, então. Renato Casagrande, sucesso. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no Prosa Educativa. Adorei nossa conversa. Este é o Prosa Educativa e você está sempre convidada a prosear com a gente. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigada, Renato. Obrigada a você que acompanhou esse importante bate-papo aqui com a gente. Um abraço e até lá.